Olá, alunos do quinto ano, boa tarde. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Carol e na nossa aula de geografia dessa semana nós vamos falar sobre relevo. Nós vamos começar uma nova unidade, a unidade 4. Lá no nosso livro está na página 166. Pega o seu livro e acompanha com a gente. Vamos lá? Bom, pessoal, nessa aula do relevo, introduzindo a unidade 4, nós vamos entender o que é esse relevo, tá bom? Então, lá no nosso livro está na página 166, acompanha com a gente. Relevo é o conjunto de formas presentes na superfície terrestre, ou seja, essa terra que a gente pisa, que a gente vê, essa parte toda que cobre a terra, chamada de superfície terrestre, é chamado de relevo. E esse relevo, ele pode ser modificado, ou seja, por que a gente olha, quando a gente tem um plano, a gente olha para frente e a gente vê uma montanha, a gente vê uma parte mais alta, uma parte mais baixa, uma parte lá embaixo parecendo um buraco. Isso são as modificações do relevo. E essas modificações se dão através do vento, da chuva, dos rios e da ação do homem na terra, tá bom? Para a gente falar de relevo, a gente tem que fazer essa distinção entre altura e altitude, porque isso é que vai caracterizar o nosso relevo. Ou seja, altitude e altura. Nessa imagem, a gente consegue perceber bem o que é isso, A altura é o que a gente sabe. Por exemplo, quanto que você mede? Eu tenho, por exemplo, 1,60 de altura. O que eles fazem? Eles medem da ponta do meu pé, que está na base de um terreno, até o topo da minha cabeça, ok? Isso é altura, essa medida em relação ao terreno, ou seja, eu tenho uma base e aí eu meço o tamanho das coisas, tá bom? Já a altitude, a gente não mede só o tamanho daquela coisa, mas a gente mede também a altura no nível do mar, ou seja, eu tenho o nível do mar. Pensa lá no Rio de Janeiro que a gente tem o nível do mar, aquele é o nível. De lá até o topo de uma montanha aqui em Petrópolis, a gente vai ter uma altitude. Agora, se eu quiser saber a altura de uma montanha, por exemplo, daqui de Petrópolis, eu vou pegar do chão, aonde ela começa, tá vendo aqui, ó? Do chão, aonde ela começa, até o topo, ok? E se eu quero saber a altitude, eu vou lá no nível do mar e subo, e aí eu tenho a minha altitude, beleza? Então, nós temos vários tipos de relevo. Aqui, tem mais ou menos uma imagem, óbvio, ilustrativa, que mostra para a gente alguns tipos de relevo que a gente pode encontrar, não só aqui no Brasil, mas no mundo, tá bom? Planalto, depressão, planície, colina, aqui no Brasil a gente chama de morro, tá? Vale, serra, cordilheira e montanha. E aí a gente vai estudar logo à frente um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Para a gente poder saber exatamente do que a gente está falando. Bom, tem aqui uma imagem que vai trazer para a gente essas ideias. Número 1, a gente chama de planície, São essas paisagens planas, compostas por áreas retas, chata quer dizer reta, e bem mais baixo, geralmente lá no nível do mar. A gente vai encontrar muitas planícies, no litoral do nosso país e também em áreas cercadas de rios, tá bom? Onde tem essas grandes planícies. Aqui nós temos um exemplo, a planície do Pantanal do Mato Grosso, tá bom? Olha ali, cercada de rios, lagos, e bem retinho, tá vendo? Esse relevo bem retinho é chamado de planície. Bom, agora nós temos as montanhas, tá bom? As montanhas, como a gente já tem uma ideia, elas são bem altas e se apresentam em superfícies inclinadas, ou seja, aquele morro assim bem grande, a parte de cima da montanha a gente chama de topo ou pico, tá bom? E em alguns casos eles são estreitos ou em formato pontiagudo. Esse daqui é o Pico da Neblina, que fica lá no estado do Amazonas, aqui no Brasil, o maior pico que a gente tem aqui no Brasil, ou seja, a maior montanha que a gente tem aqui, tá bom? E também, aí, pô, tia Carol, mas e as serras, A gente tem um monte de serra, um monte de montanha aqui em Petrópolis, no Bonfim. O que são as serras? A serra é um conjunto de montanhas ou de morros, tá, galera? Isso daqui, para vocês terem uma ideia, olha aqui na setinha, ó, embaixo do número 2. Isso aqui é uma montanha, que é alta. Isso daqui é um morro.
O morro ele é mais baixo e mais arredondado. Aqui nós temos muito morro no Brasil, tá? Porque normalmente as montanhas elas são oriundas, né, de atividade da placa tectônica, tá? Aquelas placas que estão lá no fundo do oceano e que ficam se chocando. Ali, normalmente, formam-se montanhas. Aqui no Brasil, nós não temos placa tectônica, nós estamos no meio de uma. Então, a gente não tem essa atividade, que gera, normalmente, terremoto e vulcão. Então, as montanhas que tem aqui já foram, né, elas foram criadas há milhares de anos atrás e hoje em dia elas não crescem mais igual as outras, né? Elas só vão sendo moldadas, né, pelo vento e pela chuva, igual a gente viu, então elas vão ficando arredondadas, né? Esse pico delas que a gente viu aqui é bem comum aqui no Brasil não ter, tá bom? E a gente tem muitas serras, que é conjuntos de montanhas ou morros, tá bom? Aqui tem um exemplo da Serra dos Órgãos, né? Aquela que tem aqui no Bonfim, muito legal. E se estende lá para Teresópolis, Nova Friburgo, Guapimirim, e aí vai. Olha só a cadeia de montanhas que a gente tem, tá bom? E quando a gente tem um conjunto de serras, a gente chama de cordilheira. No Brasil, a gente não tem cordilheira, mas aqui próximo, né, ali no Argentina, Chile, a gente tem aquela cordilheira ali, uma das maiores que tem no mundo, beleza? Número 3, nós temos a depressão ou vale, né, que é essa parte mais baixa que se encontra entre morros e montanhas, ou seja, eu tenho relevos que estão mais altos e aquele que está mais embaixo, né, mais lá no fundo, a gente chama de depressão ou vale, tá bom? O vale, normalmente, ele se encontra, né, numa forma de V, tá? Cercado de 2 morros do lado e que corre um rio. Normalmente é assim, pode ter vale também que não tem rio, tá bom, gente? Mas a maioria tem. E essa depressão é essa área mais plana, tá bom? Olha só, aqui nós temos uma depressão, ó, que está cercada de conjuntos mais altos e aqui também, beleza? E o 4, a gente tem o planalto, que como o nome já diz, é um plano que está lá no alto. Diferente da planície, tia Carol, mas a planície também é plana e o planalto também é plano. Qual a diferença? O planalto, ele está mais alto que o nível do mar. A planície não, normalmente ela está no nível do mar. Essa é a grande diferença dos dois, beleza? Então, é essa área alta, que é bem retinha. Aqui nós temos um exemplo de planalto, né, que é o planalto geral, que se encontra lá em meados, né, lá no meio da nossa região centro-oeste, beleza? E aqui no Brasil, tia Carol, quais são os maiores tipos de relevo que tem aqui no Brasil? Nós temos 3 tipos, né, que abrangem maior parte do Brasil. Como eu falei, tem outros também, mas a maioria é formada de depressões, planícies e planaltos, tá bom? Aqui tem uma legenda que mostra pra gente. A área verde são depressões, a área amarela são as planícies. Olha só que interessante, gente. As planícies estão no litoral, tá bom? E aqui cercado de rios, beleza? São as áreas que têm planícies. E os planaltos, né, que estão mais adentro, né, no centro do nosso país, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Fala, galera. Viram um pouquinho da nossa aula, né? Tia Carol gosta de fazer assim com os slides, porque a gente tem a oportunidade de ver um pouco mais e não fica só vendo a Tia Carol falando. Mas então a gente viu que no Brasil tem basicamente 3 tipos de relevo, né? Depressões, planícies e planaltos, tá? Não quer dizer que não tenha outro. Por exemplo, a gente mora numa região serrana, ou seja, região de serra, né? Sim, temos serra, mas não é, por exemplo, o Brasil inteiro não se encontra dentro de uma serra. É um pedacinho pequenininho. Então, a gente diz que a maioria é composta, né, de depressões, planícies e planaltos. Inclusive, no nosso livro traz isso, tá bom? Essa semana não temos atividade no livro de geografia. Deixei uma atividadezinha extra que está junto com o planejamento dessa semana. Dá uma olhadinha, é uma atividade tranquila de fazer, só mesmo para a gente poder exercitar esse conteúdo que a gente aprendeu essa semana, tá bom? Lembrem que no caderno a gente sempre tem que colocar cabeçalho, a data, né? Pode usar caneta azul ou caneta preta, né? Colorida para fazer detalhes se quiser, mas mantenha o seu caderno organizado e bem escrito, né? Para que a gente possa sempre se encontrar bem e poder estudar bastante através dele, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!